Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo e um podcast da Alquimia da Mente. Esse vídeo é patrocinado pela Academia da Alquimia da Mente. Se você quer se transformar num alquimista da mente em relação à sua vida, carreira, saúde, dinheiro, a todos os elementos da sua vida, clica no primeiro link da descrição para saber mais informações de como você pode fazer isso até no dia de hoje. Nesse podcast eu quero falar sobre introdução à alquimia. Afinal, nós aqui somos alquimistas, né? Nós formamos alquimistas da mente e esse estudo, né? Essa profundidade em relação ao entendimento faz com que nós compreendamos a nossa verdadeira origem cósmica, galáctica, espiritual, quântica, né? Energética, eletromagnética, de tudo que nós somos, né? Que é muito mais do que apenas um corpo separado de uma mente, que é separada de um espírito. A gente começa a entender o trino. A gente começa a compreender, peraí, será que na verdade eu só estou aqui? Será que na verdade existem mais coisas no universo que eu preciso compreender? Será que minha vida é do jeito que me contaram que era? Será que na verdade eu só nasci para pagar conta? Né? Será que eu nasci só para trabalhar nessa empresa? Será que na verdade eu só nasci para fazer isso ou aquilo? Né? E assim por diante. Você começa a ter indagações, que até entra um pouquinho nesse âmbito da filosofia, né? E isso faz com que você compreenda o quê? Caramba, peraí, tem algo a mais, né? E a alquimia também pode te trazer respostas em relação a isso. A gente vai ter aqui o objetivo de trazer algumas respostas, né? Principalmente para quem quer aprender mais sobre alquimia. E, logicamente, se você quiser se aprofundar mais, né? A gente tem um treinamento aí mais avançado sobre isso, tá? Quando a gente fala de alquimia, eu gosto de trazer sempre a etimologia, né? Etimologia é o estudo das palavras. Então, toda palavra na língua portuguesa, inglesa, japonesa, africana, né? Dependendo do país, ali vai ter o dialeto, indígena, né? Você vai ter qualquer tipo de língua criada, co-criada, né? No que a gente entende como planeta Terra, Gaia, tem uma origem de algum lugar, né? Então, assim, é interessante a gente estudar essa origem para a gente compreender por que, na verdade, os nossos antepassados, acontecendo agora em paralelo numa outra realidade, deram essa origem, né? E no caso da palavra alquimia, vem do latim, inclusive a química, né? A palavra química também veio de alquimia, que é do latim alquimicus, né? Que na verdade tem a ver relativo à alquimia, né? Mas essa palavra do latim veio do árabe, né? Alquimia, né? Mas não foram os árabes também que deram esse nome. Os gregos, na verdade, né? Então o romano veio depois, que veio o latim, né? Os árabes vieram depois dos romanos, né? Nesse sentido de palavras. Mas os gregos vieram antes, né? Que seria kemeioa, né? Que significa todos, também querendo dizer alquimia. Mas vamos pegar um pouquinho mais dessa simbologia árabe, né? Inclusive, na Idade Média, se você gostava das aulas de história, se não gostava, não tem problema que eu vou dar só uma palhinha aqui, mas na Idade Média os árabes eles tiveram uma expansão muito grande, né, em termos de tecnologia, até mesmo quando a gente pensa de hermetismo, né, os sunitas ali, os sunis, né, eles começaram a agregar bastante conhecimento, tanto que a cidade de Bagdá, né, hoje a gente vê né, às vezes por causa do que teve da guerra do Iraque lá, né, da invasão sem provas, enfim, a gente nem vai comentar sobre isso, mas de várias false flags aí, né, bandeiras falsas, né, que foram criadas, mas a cidade de Bagdá, ela tinha uma geometria sagrada mesmo, né, ela ficava ao redor de lagos, né, o Tigre e o Eufrates, mas ela foi construída como se fosse redonda, sabe? E depois vai ser invadida, né, pelos mongóis, vai ser destruída, enfim. Mas naquela época, até tem um filme, né, chamado O Físico. Recomendo para você assistir, O Físico. E aí eles vai aparecer até um dos grandes alquimistas aí da nossa história, nossos antepassados, que é o Ibicina, que ele é conhecido em português como Avicena, né? Ou Avicena também, dependendo, enfim, mas o Ibicina, né, que seria em árabe, vamos dizer assim. E aí, no caso, vai aparecer o Ibicina, né, um grande ator, você deve conhecer ele, e aparece nesse filme O Químico. Por que eu tô querendo dizer sobre isso? Porque a palavra alquimia, você tem que entender que eu tô tentando criar dentro de você uma origem. E o árabe vem de alquimia, né? E muitas palavras da língua portuguesa vieram do árabe, alface, alfafa, né? Então, esses né, veio ali da conquista, né, que quando os árabes eles invadiram a Península Ibérica, então invadiram Portugal e Espanha, até que vai ter a Reconquista, né, e aí os portugueses e os espanhóis
eles pegam de novo, né, reassumem, vamos dizer assim, e é nessa época que vão ter as grandes navegações, quando eles reconquistam, tá? Então tem toda uma origem, né? Tudo é interligado na história. E pegando essa origem árabe, alquimia, por que alquimia que eles usaram? Porque os árabes sabiam que, na verdade, quem detinha esse conhecimento da alquimia estava além de Ken, né? Então é alquimia. Então, além de Kem, tá? O que é Kem? Que pode ser conhecido também nas antigas civilizações como Kemet. É o que a gente hoje entende como Egito, tá? É aquilo que hoje a gente entende como Egito. Mas espera aí, por que o Egito é chamado de Egito? Por causa dos gregos, né? Então, os gregos, eles denominavam esse povo além do mar Egeu de Aed Aegyptium, entendeu? Além do mar Egeu. E aí, no caso, deram o nome de Egito, que a gente conhece hoje. Mas por que eu estou querendo dizer do Egito? Porque é lá que, na verdade, as práticas da alquimia vão ser substanciadas, criadas, fundamentadas, né? Por exemplo, você vai ter os rituais de iniciação que são usados até hoje em ordens iniciáticas, sociedades secretas, maçonaria, né? Você vai ter até mesmo ordens em relação até a nossa linha iluminista pitagórica, né? Que tem a ver com essa iluminação à luz, né? E também, logicamente, vão ter os falsos Illuminati, vamos dizer assim, né? Que o pessoal acha que Illuminati é ruim. Não, acho que não. Os verdadeiros, né? Foram lá atrás. Pitágoras, né? Um grande iluminista, um Illuminati. Mas, enfim. Essa é a época que, na verdade, você vai ter o que? A substância. Então, a gente vai ter a alquimia física, né? O corpo. Então, você vai ter, por exemplo, um ritual, que esse ritual vai passar e vai ser escrito em vários livros sagrados, ou mais religiosos, que vai ser o ritual de 40 dias, por exemplo. Né? Você vai ver que até vão contar que Jesus Cristo, né, então passou por um ritual de 40 dias sendo tentado pelo demônio, por exemplo. Tem a ver com o ritual que foi criado lá em Kem, no Kemet, né? E aqui o nosso intuito, eu estou falando isso porque acabei de me lembrar que também tem a ver com esse 40, né? Independente se você for cristão ou não, o objetivo não é falar sobre isso aqui, né? Porque a gente não tem uma linha religiosa, né? Linha espiritual que tem a ver com respiração. Outras coisas que vão ter lá também substanciada, mistura de elementos, né? O que mais as pessoas entendem que a alquimia faz é transformar chumbo em ouro, por exemplo, né? Que também é esse intuito, mas não é o fim, né? O objetivo, sim, é a compreensão que todos os elementos naturais, recursos naturais, pedras preciosas, minerais, elas têm determinadas propriedades. Cada um tem sua propriedade. Por exemplo, como cada um tem o seu dom, o seu hábito, o seu atributo. Você pode ser muito bom em falar, sei lá, japonês. Eu não sei falar japonês, eu sei falar o básico, assim, do básico. Mas o que eu quero te dizer, não é só isso, né? Tanto que tem essa denominação, a gente vai ver ali ao longo da história da humanidade, Victor Flamel, você vai ter até o filme Harry Potter, vai trazer o Victor Flamel ali de novo, que seria o conceito do primeiro filme que até a J.K. Rowling vai escrever, que é o Harry Potter, né? Vamos dizer, que é a Pedra Filosofal, né? O conceito de Pedra Filosofal, que depois vai passar, né, no sentido de até de ocultismo, esoterismo, né? Ali o Eliphas Levi, você vai ter o Papi, vai ser no sentido de transcendência, né? Então você vai ter os rituais alquímicos, ou mesmo sociedades secretas, iniciáticos, para você transcender quem você achava que era. Então você deixa de ser quem você é. É como o conceito grego da fênix, por exemplo, né? Os rituais também gregos que vão ser originados do Egito, que foram originados de Atlântida, que foram originados, né, de outras civilizações, inclusive não só terráqueas, mas extraterráqueas, vamos dizer assim. O objetivo sempre foi a conexão com o cosmos, né? E a conexão com o campo quântico, né? Então, a alquimia em si faz mais sentido, é como se o caminho da gnose, né? Qual que é o caminho da gnose? A salvação por você mesmo, né? E a alquimia tem muito mais a ver com a sua própria libertação, até mesmo da matrix mental que a gente vive, né? Que as pessoas acham que a realidade que a gente vê é da televisão, da mídia, da imprensa, ou mesmo das redes sociais, mas isso é mentira, né? É mais uma falácia do que uma realidade. E quanto mais você começa a estudar sobre isso, mais livre você se sente. Mas é difícil de explicar às vezes por palavras, né? Por exemplo, os nossos alunos e alunas, eles sabem do que eu tô falando, assim, né? Até se você quiser se tornar, é só entender,
ver o nosso site, mas o ponto principal é, a partir do momento que você entra mais a fundo no seu caminho e você deixa de ser essa pessoa fechada, sabe? Que foi treinada, programada para não crescer, ou mesmo ser de determinado jeito numa caixinha específica, você começa a ver que todos os elementos eles são mutáveis. Então, a gente pode dizer até numa alquimia bioquímica em relação aos seus hormônios, neurotransmissores. Então, a alquimia tem a ver com exercício físico, porque você altera, através de você mesmo, a sua própria bioquímica. Você consegue, por exemplo, com menos estresse, através da epigenética, né? Então você vai ter lá os cromossomos, né? Então fazer um X assim, né? Então os telômeros que ficam nas pontas de cada cromossomo chamam telômeros, né? E quanto menos estresse você passar, mais você vai viver, porque os telômeros eles vão sendo cada vez mais como se fossem usados, né? Mas na verdade mais estresse, cortisol, o hormônio do estresse, menos telômero você vai ter, então você vive menos. Então, existe pode dizer, uma proporcionalidade matemática, geométrica, de pessoas que estudam mais sobre isso em ter mais saúde, prosperidade, abundância, sabedoria, que é algo que as pessoas devem buscar, né, sempre. Porque sabedoria não é só conhecimento, que não é só informação. Mas a sabedoria, ela não vai deixar de existir. É como a lei natural, né? Ela é. E você também é. E quanto mais você se vincular a essa alquimia, mais fácil fica de você de resolver o problema que você está passando, que pode ser financeiro, pode ser um problema no relacionamento, pode ser um problema pessoal mesmo, você não está se encontrando, né? Você está tentando um monte de coisa, sabe? Um monte de projeto, mas nunca está saindo do papel, está procrastinando, ou mesmo você não se encontrou na vida ainda, sabe? Tem acontece isso muito, tá? Por isso que o intuito nosso é de te ajudar, e logicamente, se nesse chamado, nesse podcast, nesse vídeo, você ouvir um chamado, né? Vem fazer parte aqui da Academia da Alquimia da Mente, né? Que é muito simples, muito fácil de você saber mais informações. É só clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser redirecionado para um site, né? Que vai ter mais informações. E lá vai ter até lista de espera. Você pode se inscrever, que a gente entra em contato até para ver se tem o perfil, né? Porque a gente tem um perfil também de pessoas que a gente está buscando, até para que você faça sentido, né? Às vezes não está fazendo sentido agora, mas quem sabe daqui a um tempo, né? Mas o objetivo principal se você chegou nesse podcast, nesse vídeo, existe um objetivo, né? A gente se conectou eletromagneticamente, né? Por causa disso. E nesse intuito é a gente continuar a nossa caminhada juntos, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.